Fala galera, como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, espero que vocês também estejam. Eu vim aqui para falar sobre o futebol de Londres. Bem, o futebol de Londres, como você sabe, não está nos seus melhores dias. Claro que tem times tipo o Tottenham, Chelsea, West Ham, Fulham, Arsenal. Mas desses cinco, quatro estão em decadência. Isso se você contar que o Arsenal não tá piorando a temporada, né? Do jeito que você comparar o início da temporada com o final. Então, assim, desses cinco, quatro são em decadência. O Chelsea não consegue ganhar mais um jogo, perde pra todo mundo, praticamente. O Tottenham tá brigando por rebaixamento, que é um time que tem jogadores como o Xavi Simons, o Vicário, o Van de Ven, jogadores que são bons, mas que não merecem estar nesse time do Tottenham. Temos também o West Ham, que também tá brigando por rebaixamento, e o Fulham, que tá no meio de tabela, que isso não é o melhor porque tem o Arsenal, mas se o Arsenal continuar assim, eu acho que o Fulham consegue ultrapassar. E falando do próprio Arsenal, que é líder da Premier League, talvez esse jogo do West Ham e a tropeçada do City contra o Everton façam com que o Arsenal ganhe a Premier League depois de 22 anos. Sim, o Arsenal provavelmente, muito provavelmente, vai ganhar a Premier League depois de 22 anos. O futebol tá perto do seu fim, né? Então vai ganhar Champions, né? O detalhe importante aí. Bom, começando falando pelo mais em destaque desse aqui, o Tottenham. O Tottenham, ele tá nessa crise aí por conta da entrada daquele técnico lá que eu esqueci o nome. Aí o time teve, se não me engano, uns 3 técnicos nesse período, nessa temporada. 3 trocas de técnico nessa temporada. Então, assim, é impressionante o fato de que um time com o elenco do Tottenham, com um elenco bem forte, com promessas, jogadores bons, consiga brigar por rebaixamento. Esse Tottenham, você espera o quê? Se classifica pra Champions League, fica na Champions League, fica nas quartas. Mas não, tá brigando por rebaixamento. Tudo bem que os times da Championship não são fracos, são times extremamente tradicionais. Mas, pô, o Tottenham não é de ficar na Championship, né, galera? E esse tempo de time tradicional, tipo Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool, ficar na Championship já passou, ó, faz tempo. Então, assim, tudo bem que o Tottenham ele conseguiu uma vitória contra quem, meu Deus? Eu esqueci. Mas aí a vitória do Arsenal também sobre o West Ham, com 1 a 0 com o Trossard, perdão, ajuda o Tottenham a escapar do rebaixamento. Porque não são 4 que são rebaixados, são 3 que são rebaixados da Premier League, né? É o 18º, o 19º e o 20º. O 17º escapa, tipo, 16º do Brasil aqui, tá ligado? Então é isso, eu acho que o Tottenham vai ser rebaixado. Eu acho. Mas, se continuar, se sair desse negócio de ficar perdendo, tropeçando, acho que consegue escapar. Mas vendo esse último jogo do Leeds aqui, eu acho que é bem difícil o Tottenham escapar do rebaixamento. Se bem que o próximo jogo desse é contra o Chelsea. Ah, mas a gente tem de Bridge, é contra o Chelsea, tá. Mas se você analisar os últimos jogos do Chelsea, tipo, os caras ganharam de 1 a 0, apenas 1 a 0 do Leeds, tá? Ah, mas ganhou o Port Vale por 7 a 0. Mano, é o Port Vale, um time da terceira divisão da League One. Então, assim, a situação do Tottenham tá muito ruim, assim como a do Chelsea, que é o próximo que a gente vai falar aqui com um Chelsea que, vamos lá. Falando sobre o Chelsea agora, eu esperava muito mais do Chelsea. Eu, como torcedor do Arsenal, acho que eu nunca falei isso pra vocês, eu acho que mesmo sendo torcedor do Arsenal, claro, contra o objetivo de secar o Chelsea em tudo que ele disputasse, eu só acho que o Chelsea poderia entregar mais. Tá, tudo bem que tá em quinto ainda, na verdade não tá nem em quinto, tá em sétimo, tá nem na parte de qualificação pra Conference League. O time tá com uma sequência horrível, tá com uns 10 jogos sem vencer, 12, por aí. Desses 12, 8, 9 são derrotas. Então, assim, um time com o elenco que tem o Cole Palmer, Enzo Fernandes, Robert Sanchez, que mais? O Cucurella,
entre outros, você esperava muito mais de um time assim. Desse nível você esperava muito mais. Eles são os atuais campeões do primeiro mundial, da primeira Copa do Mundo de clubes. Você esperava mais desse time. Depois que eles demitiram o técnico deles lá, aquele técnico, esqueci o nome também, aquele careca, que era parecido com o Guardiola. Mano, eles decaíram, começaram a decair, ficaram pior do que o Arsenal. Então, assim, eu acho que o Chelsea vai ser rebaixado? Não, óbvio que não. Mas se continuar jogando um futebol assim na próxima temporada, eu acho que tem chance de ser rebaixado. E não é que no caso do Tottenham, que o Tottenham ele consegue os empates de vez em quando. Agora, o Chelsea, na maioria das vezes nem isso consegue. Nem arrancar o empate nos minutos finais. Então assim, um time desse elenco fortíssimo, eu esperava mais. Eu esperava muito mais do Chelsea. Falando agora do West Ham, né? Já é de esperar que um time desse, do West Ham, não ficasse lá no top 10, top 6. Mas também não esperasse que ficasse na zona de rebaixamento, brigasse por rebaixamento. Esperasse isso no meio de tabela pro time do elenco do West Ham. Não tem muito o que falar sobre o West Ham, não. Eu acho que a única coisa que tem que falar é que zona de rebaixamento é de fato algo que não dá pra esperar do West Ham. Acho que um meio de tabela dá mais certo com o nível deles. Mas um time de Londres que tá no meio de tabela, que merece, é o Fulham. Fulham, que é um time a gente sabe que às vezes briga por rebaixamento, na maioria das vezes fica no meio de tabela. É aquele time que varia entre esses dois aí. Não tem muito o que falar também do Fulham, não. É um time que tá no meio de tabela, tá tentando pra conferência em si, mas acho que não dá mais. Agora falando do destaque, né, do último, o Arsenal. Assim, eu acho que o Arsenal desses 5, o Arsenal é melhor. Tudo bem com um time que usa muito essas táticas de retranca, de escanteio e tal, mas ainda assim é um time que tem bons jogadores, como por exemplo Gyökeres, o Raya, que é um goleiro muito bem treinado, com reflexos assim impressionantes, os Zubimendi, Declan Rice, que mais? Se eu não me engano, o Timber, Luiz Skelly, o Dalma, que é uma boa promessa. Que mais? Deixa eu ver aqui também. O Trossard, o Martinelli, que tá na seleção brasileira. O Saka. Tem assim, o Arsenal tem um ótimo elenco. Dá pra brigar por todos os títulos que disputa. As eliminações da FA Cup, da Copa da Liga Inglesa, foram assim, algo que tem duas opções. Ou o Arteta foi eliminado de propósito para focar na Champions e na Premier League, ou simplesmente foi só por pura ruindade do Arsenal, que tava esperando algum tipo de escanteio, ou algo assim, alguma bola parada. E é isso que o Arsenal tem problema. Bola parada. O Arsenal depende muito de bola parada. Quando tá perdendo, eles dependem muito de uma bola parada. Eu acho que o Arsenal tem que parar de depender disso. Porque se só depender de bola parada, vai ter uma hora que todos os times vão saber, ok, o Arsenal vai depender de bola parada. Temos que montar uma tática para tentar diminuir o máximo de bolas paradas possíveis, ou pelo menos não arranjar faltas perigosas ou escanteios. No máximo, um lateral, uma falta na defesa do Arsenal, ou algo assim. Então, assim, eles são, sim, estão na final da Champions depois de 20 anos, inclusive. Estão ali da Premier League a 5 pontos de diferença do City. Mas, assim, ainda assim, não é um time que, pro nível do Arsenal, podia fazer muito mais coisa. Podia podia humilhar vários times aí pelo mundo. Aquele famoso ditado: 1-0 é a mesma coisa que 3-0. Pode até ser a mesma coisa, uma vitória, 3 pontos, beleza. Mas tem coisas que 1-0 não vai resolver. Às vezes 2-0 é melhor que 1-0. O Arsenal tem que entender isso. Então esse foi o vídeo. Vídeo bem curto, só para o canal não ficar totalmente morto. Assim, de fato, talvez o futebol de Londres melhore. Eu espero, né? Torcer pelo meu Arsenal, vou sempre ser um gunner. E então, assim, eu acho que na próxima temporada o futebol de Londres vai melhorar, com certeza.
Eu tenho certeza que o futebol de Londres vai melhorar. E, assim, só pra, antes de finalizar o vídeo, eu queria falar sobre a Champions. A Champions, mais ou menos. Bom, o PSG passou naquele jogo épico que teve contra o Bayern, que 5-4, e na volta amassou. Não, amassou o Bayern não. Isso é uma palavra bem difícil de botar nesse vídeo. Eu acho que jogou melhor, palavra certa, porque amassou não, acho que jogou um pouco melhor. Então, assim, quem entre PSG e Arsenal vai ganhar Champions? Eu, sinceramente, eu acho que vai ser o PSG, mas eu confio no Arsenal. Só que se o Arsenal continuar com aquela jogada de bola, continuar dependendo de bola parada, de escanteio, de ficar segurando 1-0, não vai ganhar o PSG, porque o PSG tem tantas táticas, montas em jogadas com que vai à esquerda, de melee, só o ataque consegue ser melhor que a maioria dos jogadores do Arsenal. Então, assim, eu acho que o favorito, obviamente, o PSG, mas o Arsenal tem um pouco de chance se não depender de bolas paradas, porque ele não tem um bom elenco. Se não depender de bolas paradas, consegue fazer muita coisa boa. Então é isso, espero que vocês gostaram do vídeo. Então é isso, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima.